Conversei com uma fonte agora para perguntar se procede essa questão que saiu no GE, se o Corinthians desistiu ou não do Gabigol, tá? E vou ler para você aqui o que a minha fonte me respondeu, tá? Samir, em off, é verdade, mas não apenas por desacerto financeiro. O Corinthians cansou de esperar, pois precisa montar o time. Já estamos atrás de outras opções, tá? Relação entre as diretorias segue excelente. Olha só, vamos lá. Isso foi o que a fonte acabou de me dizer agora, né? Apurando essa situação. Por isso que eu falei para vocês, a nossa obrigação aqui é trazer informação, não empolgar vocês com nada, e eu nunca confiei no Gabigol. O Corinthians, vou trazer mais detalhes do que o Gé trouxe. O Corinthians cansou de esperar o Gabigol. E tá certo o Corinthians. Tá certo o Corinthians. Não adianta falar que não tá certo, que tá certo. Não dá para esperar o Gabigol, o Gabriel Barbosa, a vida inteira. E o Corinthians cansou de esperar. Relação com o Flamengo, ótima. Corinthians sequer pagaria, tá? Por essa liberação aí do Gabigol junto ao Flamengo. O Corinthians acertaria as trocas somente e não precisaria pagar nada. Com o Gabigol, o Corinthians fez uma super proposta para ele, tá? Super proposta para ele. 2 milhões de reais, luvas absurdas, que daria para contratar qualquer jogador que você possa imaginar, mas o Gabigol não quis vir, tá? Essa é a verdade. Não é que não quis vir, não responde. Não, simplesmente enrola o Corinthians, e o Corinthians que colocou um desfecho e está muito certo de colocar. Essa é a verdade. O Corinthians está muito certo de colocar um desfecho nessa história, tá? Então a gente é bom a gente sempre falar isso para vocês. O Corinthians esticou a corda o máximo que pôde. Até hoje, tá? Tô falando aí dia 4, né? Dia 4 de janeiro. Até hoje o Corinthians estava lá pedindo uma resposta. O Gabigol enrolando o Corinthians. Não dava mais para esperar. Até hoje, tá? Até esta quinta-feira, dia 4, o Corinthians esperou o Gabigol. Não dava mais para esperar. A fonte já disse que o Corinthians já tem alguns planos B, né? Enfim, para tentar contratar, porque o Corinthians quer uma estrela, tá? Essa estrela não é o Garro. O Corinthians quer um jogador, um nome impactante, até para dar uma, enfim, podemos dizer assim, né, uma resposta para a torcida e uma tranquilidade também para trabalhar, tá? Então essa é a questão. Agora, existem algumas coisas que a gente precisa falar sobre o Gabigol. Primeiro, o Corinthians trabalhou, eu não vejo. É claro que fica o sentimento de derrota. Eu acho que o Corinthians podia sim tentar, não tem problema nenhum. Ah, mas vazou. Não tem como, cara. O Corinthians quer contratar o camisa 10 do Flamengo, não tem como não vazar, tá? Eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que o Corinthians foi bem na negociação, no sentido de dobrar o Flamengo. Cara, o Corinthians ia levar o Gabigol de graça, velho. O Corinthians não ia pagar nada por ele. E ainda ia levar mais 2 jogadores, o Thiago Maia e o Mateuzinho. Tá? Tudo isso confirmado, viu, pela diretoria do Corinthians, informações que a gente trouxe aqui. Agora, para mim, a questão era o Gabigol. E eu falava para vocês. Hoje eu fiz um vídeo e coloquei as 3 opções que poderia acontecer na negociação. A primeira, o Gabigol, né, ficar no Flamengo até a metade do ano, assinar o pré-contrato e ficar com todo o passe antigo, né? E ficar com todo o passe, todo o dinheiro na mão. A segunda opção, o Gabigol começar a treinar muito. Olha a minha sinceridade com vocês, eu coloquei as 3 opções hoje de manhã, tá? Teve gente que até falou, pô, Samir, acho que já tá meio pessimista. Não é que eu tô meio pessimista, eu nunca confiei no Gabigol. Eu tava igual o Corinthians, esperando o desfecho da história. A segunda, o Gabigol ficar treinando, chegar fininho, convencer o Tite, virar titular e fazer o Flamengo pagar
né, assinar o acordo que já havia sido apalavrado, que é aqueles 10 milhões de euros e blá, 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 2 milhões e meio por mês de salário. E a terceira possibilidade é o Corinthians convencer o Gabigol, pagar o salário, pagar o que o Flamengo não quis pagar, os 10 milhões de euros, e fechar o negócio. Eu posso dizer para vocês o seguinte: o que o Flamengo queria, o que o Gabigol queria, olha só o que eu vou falar agora, tá, gente? Isso é informação, tá? E vocês que me seguem sabem o quanto eu sou sério, tá? Que eu sempre falo para vocês, não se empolguem, cuidado quem tá cravando isso. Olha o que eu vou falar agora. O que o Flamengo não queria pagar ao Gabigol, o Corinthians se disponibilizou a pagar. Vou repetir. O Corinthians quis pagar o que o Flamengo não queria. O Corinthians pagaria a Gabigol o maior salário do elenco. Um dos maiores salários, talvez, da história do clube. Tá? Mas, mesmo assim, o Gabigol não quis. E eu não vou falar que eu tinha certeza que ele não queria, mas essa sempre foi minha opinião, e quem me acompanha aqui sabe disso. Nunca confiei nesse rapaz, entendeu? Um camarada que tem um ego enorme, que agora, né, a gente pode falar claramente, que é vaidoso ao extremo. Ele não quer sair do Flamengo. Essa é a verdade. O Corinthians se acertou com o Flamengo. Claro que o Gabigol não seria custo zero, não é isso que a gente está dizendo. Ele sairia de graça em relação ao Flamengo, o Corinthians não pagaria nada. O Corinthians oferece tudo que o Gabigol queria, e o Gabigol simplesmente enrola. E o Corinthians não quer ficar esperando. Eu acho que também o Corinthians está demonstrando, tá? Está demonstrando, enfim, que também não pode ter síndrome de vira-lata, né, velho? Vai ficar esperando até quando, tá? Então essa é a verdade da história. O Corinthians ofereceu tudo, o Gabigol enrolou, fica nessa crise com o Flamengo que não se decide, tá? É uma crise com o Flamengo que não se decide nunca, tá? E aí, meu amigo, agora o Corinthians pula fora. Espero, né, porque a fonte está confirmando que sim, espero que não seja uma estratégia de mercado, né? Tipo, ó, tô falando que tô pulando fora, chega, para depois, quem sabe, reabrir uma negociação. Não sei. Acredito que não, né? A fonte foi bem sincera aqui comigo. Então, essa é a informação que a gente tem para passar para vocês, informação importante, tá? Outra coisa importante. Eu ia me esquecendo disso. Muito importante. A troca também está descartada. O assunto Fausto Vera por Thiago Maia e Mateuzinho, tá? Ele só aconteceu, essa negociação só foi iniciada, por quê? Porque o Corinthians ligou fazendo proposta pelo Gabigol. E a fonte me garantiu aqui, tá? Que a troca também não vai mais acontecer. Porque para essa troca acontecer, o Gabigol tinha que estar envolvido nisso, tá certo? Então, a troca não vai acontecer mais. Fica Fausto Vera, tá? Fica Fausto Vera e não vem o Thiago Maia, tá? Então, essa é a informação, né, que eu quero passar aí para vocês, tá? Que é muito importante, que é também a da troca, né? Não tem como, né, a gente não lembrar da história da troca também, tá? Então o Corinthians aí recua, tá? Recua, e o Corinthians tinha aí bem adiantada a parte financeira, né, com o Gabigol, tá? E agora, meu amigo, é pular para um outro plano, tá? Acho que isso aí, para mim, mostra aí que o Corinthians também não é refém de Flamengo nem de Gabigol.